Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Estão me ouvindo? Sinaliza para mim se o som está bom, se estão me ouvindo bem. Está tudo bem? Então, tá bom. Vamos iniciar. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso curso que nós estamos fazendo, que é a Escola de Princípios. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da santidade. Amém? A cada quarta-feira, a nossa Igreja Viva tem trazido alguns de nós para trazer um ensinamento. E hoje sou eu, né? Vou me apresentar. Eu sou a missionária Zanadré, sou da Igreja Viva e vou estar com vocês nessa noite. E que o Espírito Santo possa trazer ao nosso coração. E juntos nós vamos aprender sobre o princípio da santidade. O princípio da santidade é algo que, ao longo dessa semana, falou muito ao meu coração e eu aprendi muito. Porque antes de ministrar, nós somos ministrados. Eu gostaria de orar com vocês. Convidar o Senhor e o Espírito Santo para estar conosco. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a tua expectativa essa noite, mas que você gere expectativa no Senhor, porque é dele que vem esse ensinamento. É o Espírito Santo que vai interpretar no nosso coração. E eu creio que nós vamos entender. E nós vamos chegar a essa estatura de varão perfeito, de santidade, a qual o Senhor quer de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma noite, Deus, nós entregamos nas tuas mãos essa escola de princípios, Pai. Nessa noite eu fui escolhida, Senhor, pela tua filha, Pai, a nossa pastora Priscila, para estar aqui ministrando no coração dos meus irmãos e ser ministrada, Pai. Onde eu vou falar sobre o princípio da santidade, Senhor. Senhor, nós queremos ser santos como o Senhor é santo. E para nós parece ser uma tarefa, uma missão impossível. Mas nós vamos aprender hoje, Senhor, mediante a tua palavra, que nós podemos sim ser. E nós vamos seguir, trilhar os caminhos, os passos de Jesus. E nós vamos aprender com ele. Porque o Senhor não daria essa missão para nós, se não fosse possível. Desde já nós convidamos os teus anjos ministradores a estar conosco. Nós convidamos o teu Espírito Santo a ministrar essa palavra aos nossos corações, a estar em nossos lares. Convidamos os teus anjos, Pai, a ministrar junto conosco. Fica à vontade, em nome de Jesus. Que nesse momento eu possa diminuir, Jesus, para que o Senhor possa crescer. E que o Senhor possa, Pai, falar aos nossos corações de forma que nós possamos ouvir. Mas não somente ouvir, praticar. Nós queremos praticar a tua palavra, Pai. Que não fique só no papel e não só numa aula, mas que venha ser prática da nossa vida no cotidiano, Jesus. Todas as aulas que estão sendo ministradas aqui, nós temos que levar na vida, Pai, praticar no dia a dia. E que essa seja mais uma aula que nós vamos aprender e vamos praticar. E hoje nós vamos falar, Jesus, sobre o princípio da santidade. Iniciando, eu peço que os irmãos, aqueles que gostam de anotar, gostam de estudar, peguem suas canetas, seus papéis. Se quiserem pegar suas Bíblias também, é muito importante para estar acompanhando. Nós vamos iniciar lendo Mateus 7, 24. Onde a palavra do Senhor fala para nós. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as minhas práticas, assemelha-o-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Todos nós que escutar a palavra do Senhor e a praticar. O Senhor, ele fala que assemelha como um homem prudente. Então, nós temos não só que escutar, nós não temos só que participar da escola de princípios, mas nós temos que colocar em prática. Por isso que o nome está Escola de Princípios. Então, nós estamos aprendendo. Nós que estamos ensinando, aprendemos junto com vocês. Então, a partir de agora, nós vamos dar início, e a palavra a qual o Senhor colocou em nossos corações está em 1 Pedro 1,16, o princípio da santidade. Se vocês quiserem acompanhar, 1 Pedro 1,16.
Aqui nós encontramos, amados, um desafio, mas ao mesmo tempo nós encontramos em Deus aqui uma ordem, um comando. Onde o Senhor fala para nós, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Curto, objetivo, o comando que o Senhor nos dá. Sendo nosso Deus um Pai de amor, Ele não nos daria um desafio, um comando, a qual não seria possível cumprir. Vocês há de concordar comigo que tudo que o Senhor Ele nos pede, Ele sabe que nós vamos conseguir. E talvez você possa pensar, mas irmã, ser santo. Se o Senhor falou, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, Ele sabe que nós podemos chegar a essa estatura. E como nós vamos aprender? Nós vamos aprender meditando na palavra. Ele é santo, Jesus é santo, e Ele nos dá esse comando. E nós vamos aprender juntos que a santidade, o propósito e a importância da santidade. Qual é o propósito, missionária, da santidade? Qual é a importância da santidade? Juntos nós aprendemos que há um propósito e há uma importância de ser santo. O princípio da santidade são diretrizes fundamentais que orientam a vida cristã. A importância de viver de acordo com os padrões divinos estabelecidos nas Escrituras. Assim como o mundo, né? Muitas vezes nós trabalhamos em determinada empresa e ali tem os padrões, aonde muitas das empresas falam, o uniforme é esse, você tem que vir com esse uniforme. E nós temos que nos adequar aos padrões dessa determinada empresa. Então, todos os dias nós nos adequamos, usamos aquele uniforme e vamos trabalhar. A palavra de Deus também tem os seus comandos, onde nós temos que obedecer. Por que é diferente? Nós obedecemos a empresa que nós trabalhamos e nós não obedecemos a palavra do Senhor. Por que nós achamos tão difícil obedecer a palavra do Senhor e nós não achamos difícil obedecer um superior que nos dá o comando? Porque o Senhor nos dá o comando, sejam santos como eu sou santo. E aí nós entendemos que está nas Escrituras a obediência. E nós precisamos aprender. A santidade, em sua essência, se refere à separação do pecado e à obediência a Deus, refletindo um caráter que busca a pureza e a justiça. Então, quando o pecado é separado de nós, nós nos tornamos santos. Aí já começa, já entra, quando a separação do pecado de nós já entramos no processo de santidade. Então, nós entendemos que Deus, Ele já nos ensina que o pecado, a qual nós cometemos diariamente, porque todos nós somos pecadores, quanto menos nós alimentarmos esse pecado, ele vai perdendo as forças, nós vamos entrando na estatura de santidade. E isso nos aproxima ainda mais do nosso Deus, refletindo um caráter que busca pureza e justiça. Ah, que lindo. Então, nós aqui aprendemos um princípio. Qual é o princípio da santidade? O princípio da santidade é nos afastar desse pecado. É nos afastar do pecado. Porque o pecado nos afasta do Senhor. E nos afastando do Senhor, o pecado também nos afasta de ser santo, nos deixa bem longe dessa santidade, a qual nós estamos buscando, porque foi o primeiro comando que o Senhor nos deu no início do nosso estudo. Sede santo, como eu fui santo, como eu sou santo. A Bíblia nos ensina que ser santo é um chamado para todos. Ser santo é um chamado para os pastores, ser santo é chamado para os evangélicos, ser santo é um chamado para todos. Está na palavra. A palavra do Senhor é para todos. Então, todos nós temos o chamado para ser santo. Amém? Então, nós precisamos entender que todos nós, cabe a todos nós, ser santos. E voltando novamente, quando nós entendemos que Jesus, ele é tão lindo, ele fala assim, sede santo, porque eu sou santo. É como se ele falasse assim, seja igual a mim.
seja igual a mim. Humilde, né? Nosso Pai, ele é humilde. E eu me identifico no nosso Deus por essa humildade. Porque muitas vezes nós conhecemos pessoas, né, humanas, que são tão soberbas, tão, né, cheias de si, e quando nós nos deparamos com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e ele fala assim, ó, sede santo, porque eu sou santo, e você imagina a grandeza do nosso Deus e fala, ele está me chamando à santidade, e ele é santo, então eu sou capaz de ser. Isso nos leva à esperança, e nós vamos entender que nós vamos conseguir, nós vamos ser, porque a palavra também fala, ele vem buscar a igreja somos nós, sem mácula e sem mancha. Amém? O propósito e a importância da santidade. Conforme Pedro 1:16, como nós já lemos, esse versículo não apenas ele destaca a natureza de Deus, mas também nos convoca a imitar essa santidade na nossa vida diária. Então, nós temos que lembrar que o que nos separa da santidade é o pecado, e nós temos que praticá-lo na nossa vida diária. E essa prática é sempre lembrar que o pecado nos faz cair, que o pecado mancha as nossas vestes, que o pecado nos convida a sair da mesa, que o pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença, que o pecado é que nos impede de ser santo. Então, mais uma vez, o que pode nos impedir é o pecado. Mas na palavra do Senhor, eu separei alguns versículos para que juntos nós possamos meditar. Eu gostaria que você já deixasse sua Bíblia aberta para que a gente lesse junto em 2 Coríntios 7:1. Onde fala assim, ó, amados, visto que temos essas promessas, purifique-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha que lindo. Visto que temos essa promessa, purifica-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aí nós vamos para Levítico 11:44. Pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Sempre ele nos convida a ser santo, mas ele sempre nos alerta. Nosso Deus, ele é muito bondoso. Em Hebreus 12:14, ele fala assim, ó, esforcem-se para viver em paz como todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Cabe de nós esse esforço. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque requer um esforço. Ser santo não é eu vou ser santo e no estralar de dedos gerar santidade em nós. Ser santo requer sim o esforço de não pecar, requer um esforço de buscar essa presença. E aqui, se você pegar esses versículos, você pode anotar, está aí na tela, 2 Coríntios, Levíticos, Hebreus, você vai entender que ele vai dando as diretrizes para que nós possamos entrar nessa santidade. Ele não nos deixa perdido. Ele vai ensinando o caminho dessa santidade. E eu acredito que muitos de nós, até mesmo quando vamos pecar, né, eu acredito nisso porque isso acontece comigo. O Espírito Santo já está dentro de nós, ele incomoda. Nós sabemos quando nós pecamos, quando nós vamos errar, quando os pensamentos não condizem com os pensamentos do Senhor, o Espírito Santo incomoda, você está vendo que você está saindo da santidade. Então, corre, foge desses pensamentos. 1 Tessalonicenses 4:7 fala assim, ó,
Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Mais uma vez aqui, o nosso Deus acreditou em nós. Não importa o que as pessoas falam ou pensam a respeito de nós temos que sempre permanecer no que Cristo vê em nós. Porque o preço que foi pago pela minha e pela tua vida foi preço de sangue. E nós andamos muito preocupados com o que estão pensando a respeito de nós, o que estão falando a respeito de nós. Mas você quer saber o que estão falando a respeito de você? Pega a sua palavra, pega a Bíblia, pega a sua Bíblia, abra em 1 Tessalonicenses e fala, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É isso que nós temos que entender e saber que nós temos que ser santos, porque o nosso Deus não nos chamou para a impureza. Então vamos nos preocupar a chegar à santidade. Não vamos perder tempo. Não vamos ficar perdendo tempo com coisas pequenas, mundanas. Não vamos ficar perdendo tempo com pessoas que apontam os dedos para nós, porque vão continuar apontando. Nós temos que pegar o manual de instrução, que é a palavra de Deus, e ver as promessas que ele tem para nós. E hoje nós aprendemos aqui que a promessa que ele tem sobre o princípio da santidade são lindas. E ele nos ensina passo a passo como ser santo. E se você ver junto comigo, o Senhor nos ensina aqui que o pecado é o que mais nos afasta dele. E nós vamos agora aprender juntos 7 passos para vivermos em santidade. Irmã, é possível, missionária? Em Deus é possível, meus amados. Em Deus é possível. Eu quero te levar a uma esperança de vida nessa noite. Que essa aula seja gravada no seu coração e você saia dessa situação que você se encontra, espiritualmente falando, que muitas vezes as pessoas têm nos matado e a gente tem nos achado indigno, incapaz, pequeno. Quando o Senhor, ele nos convida e nos aperfeiçoa a ser santo. E é com o que o Senhor fala que nós vamos ficar. Então, nós vamos aprender, se você quiser anotar, eu acho super importante, embora depois nós enviamos, mas é muito importante você saber os 7 passos que nós vamos viver em santidade. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é o arrependimento. Hoje nós estamos aprendendo sobre o princípio da santidade. E para que eu seja santo, o que eu preciso fazer, missionária Ana Andréia? Primeiro passo, meus amados, é o arrependimento. Um dos primeiros princípios é necessário o arrependimento. Não importa o que você fez até hoje, mas se hoje você entender que ser santo é se arrepender de todos os seus pecados, hoje você renasce na sua santidade. O arrependimento é o reconhecimento dos pecados. É a decisão de se afastar dele, buscando a transformação através da graça de Deus. Você se arrepende, você olha para ele e fala, pecado, aqui não mais, aqui não é mais a tua morada, aqui meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não quero mais me relacionar com você, eu me afasto de você hoje, é hoje que eu estou aprendendo isso, e eu quero viver na graça do Senhor, porque eu sou santo. E nós vamos bater de frente com o pecado. Nós temos que nos arrepender de todas as práticas que nos afastou do Senhor e nos afastou da nossa santidade. Esse processo é essencial para o cristão, pois é experimentar uma vida de santidade. Pois sem arrependimento, a comunhão com Deus é comprometida. Você entende? Quando você fala, não me arrependo não, naquela rebeldia, e você não sabia, né? Eu vou colocar aqui que você não sabia que quando você fala, eu não me arrependo, a sua comunhão com Deus está comprometida. Você se compromete com essa frase, então é momento de arrependimento. Que o Espírito Santo comece a trazer à sua memória o que você precisa se arrepender. Que o Espírito Santo traga agora à sua memória todas as vezes que você falou, eu não me arrependo, eu tenho razão. Porque o que nos compromete a nos relacionar com Deus, a comunhão com Deus, nessa noite, nós vamos romper essa barreira e nós vamos ter relacionamento com o Senhor. Além disso, a prática do arrependimento
deve ser contínua. Então, se você pecou hoje, amados, é importante que nós não venhamos pecar mais. Mas se porventura você cair na mesma prática, peça perdão novamente. Não se afaste da presença do Senhor. Não saia do caminho do Senhor. Seja firme. Peça ajuda em oração. Porque fugir não vai resolver. Amém? Então, o primeiro passo dos 7 passos para vivermos em santidade é o arrependimento. O segundo passo é a pureza. Na pureza é outro princípio fundamental. A pureza não se limita apenas às ações externas, mas também envolve pensamentos e intenções do coração. A pureza, ela, quando eu estava lendo, né, estudando sobre a pureza, me remete muito a uma criança. A criança, ela é pura, né? E o Senhor, ele sempre fala para ser de como a criança. E a pureza é só você olhar para uma criança e você fala, se eu for como uma criança, atitudes de criança, né? Se tiver um coração como o coração de uma criança, sem maldade, sem malícia, você vai chegar a essa santidade. Jesus, em Mateus, declara, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Alguém poderia fechar o microfone? Isso. Você tá Vamos. O segundo passo é a pureza. Isso. Então, em Mateus, Jesus fala para nós aqui, ó, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso nos ensina que a santidade deve ser a busca integral, onde tanto o exterior quanto o interior reflete a glória de Deus. É necessário estar em constante vigilância sobre o que consumimos, seja em termos de mídia, relacionamentos ou influências no nosso redor. A santidade é, portanto, um reflexo da nossa dedicação em manter um coração puro diante de Deus. Então, nós entendemos que o segundo aqui é a pureza, e a pureza nós não podemos deixar o nosso coração se contaminar. Lembrando que o olho é um portal que pode contaminar o coração. Então, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo, para encontrarmos a santidade e a pureza, nós vamos para o terceiro passo, que não é tão difícil, a obediência. A obediência à palavra de Deus é outro princípio crucial na busca pela santidade. A Bíblia, ela é a fonte de instrução de sabedoria para os cristãos, e seguir os seus ensinamentos é fundamental para viver uma vida que agrada a Deus. Glória a Deus. Em João 14:15, Jesus afirma, se me amais, guardais os meus mandamentos. A obediência não deve ser vista como uma obrigação, mas como uma expressão de amor e gratidão a Deus. Quando obedecemos aos seus mandamentos, estamos nos alinhando com sua vontade e permitindo que a sua santidade se manifeste em nossas vidas. Então, o Senhor fala assim, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se nós falamos que amamos a Deus, nós temos que guardar os mandamentos. E se nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós vamos estar em obediência. E se nós estivermos em obediência, nós vamos estar em santidade. Então, é uma cadeia que vai agregando para que eu e você permaneça em santidade. O quarto passo, a comunhão. A comunhão que para nós, muitos de nós, parece também que é difícil, mas a Bíblia, ela nos exorta aqui, falando assim, ó, não abandone a nossa congregação, né? E eu coloquei aqui igreja.
pois a comunhão é vital para o crescimento espiritual. Eu gostaria de pedir perdão, se aqui no meio de nós, né, eu vejo que tem bastante convidados, se a igreja que você congregava, ela te magoou, eu quero te pedir perdão. Mas eu quero te falar que é fundamental você ter uma igreja, você ter uma cobertura espiritual. Eu quero te falar que é importante você ter com quem você falar, você ter pastores para cobrir a tua vida. Eu quero te falar que é importante você ter para quem você correr, você ter irmãos em Cristo. Hoje eu faço parte da Igreja Viva, né? Eu moro em Hortolândia, a minha igreja é de São José do Rio Preto. Mas ontem eu precisei de ajuda e eu corri para minha irmã, a Priscila, que está aqui conosco, me ajuda. E ela prontamente ali, vamos, missionária, eu vou te ajudar. E se colocou à disposição. É comunhão. Eu tenho uma Pri para pegar minha maca e falar, vamos juntas. Nenhum momento, estou ocupada. Não, prontidão. Nós estamos debaixo de uma liderança que nos leva a ter esse amor. E nós nos amamos de verdade. E nos respeitamos. E daí você fala, como que você congrega à distância? Eu congrego, eu sou uma membro online, eu e minha família, sou muito bem assistida, tenho uma cobertura espiritual, glória a Deus, e amo a igreja que eu sirvo, depois eu explico mais para vocês sobre isso. Em Hebreus 10, 24, 25, fala assim, somos encorajados a nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Através da convivência com irmãos e irmãs na fé, somos desafiados a viver de maneira mais santa e a prestar conta uns dos outros, o que fortalece nossa comunhão cristã. A edificação mútua é uma parte essencial do processo de santificação, pois juntos podemos encorajar e apoiar uns aos outros na nossa jornada espiritual. O que significa a comunhão quando eu falo para vocês, igreja? É naquele momento de desespero, é naquele momento que eu vejo que meu irmão vai cair, naquele momento que eu percebo que ele não participou do culto, naquele momento que a irmã liga, eu preciso de oração, e nós vamos juntos e nós vamos orar, e eu senti falta. Outro dia a pastora perguntou, vocês sentiram falta de alguém no culto? Mandem aqui para mim. Se vocês sentiram falta, pessoal do online, vocês sentiram falta de alguém no culto? Isso é comunhão. Estando em comunhão faz parte da santidade. Nós vamos ajudar uns aos outros, até mesmo a correção faz parte da santidade. Porque se a minha irmã, o meu irmão me ver pecar, a correção, a exortação faz parte. Porque se ele me ver pecar, ele me deixar pecar, e ele não fazer nada por mim, ele vai prestar conta disso depois. E se eu não aceitar a correção dele, eu vou prestar conta depois. Então, o quarto passo da santidade é viver e andar debaixo de uma liderança, é ter uma igreja, é viver em santidade e comunhão com os irmãos. Então, a comunhão vai nos ajudar a ser santo. Amém? O quinto passo, nós aprendemos na nossa primeira aula, não sei se vocês estavam aqui, mas a nossa profetisa Daniele, ela trouxe a aula, né, sobre o princípio da oração. A oração, amados, é o alimento do cristão, do ser humano, no geral. Sem orar, nós não vamos conseguir. Então, a oração é outra prática que sustenta o princípio da santidade. Através da oração, buscamos a presença de Deus e nos conectamos com Ele de maneira íntima. Porque quando nós oramos, é como um filho chamar uma mãe, chamar um pai. Mãe, oi, é automático. Você chama por Deus, você chama Pai, Senhor, você dobra seus joelhos, automaticamente a presença do Senhor já está ali para ouvir. Então, a oração nos leva à santidade. Então, quando você dobra os seus joelhos, e você está aprendendo isso hoje, você vai falar, Senhor, eu vou orar hoje te pedindo santidade, porque hoje eu entendi que eu posso ser santo, o Senhor me convida a ser santo. A oração não é apenas uma lista de pedidos,
mas é um diálogo que nos permite ouvir a voz de Deus e receber a direção das nossas vidas. Nós temos que pedir para o Senhor. Eu entendo que temos, mas também nós temos que entrar na presença dele e buscar o que é espiritual, buscar a santidade. Senhor, me ensina a ser santo. Senhor, derrama sobre mim os dons espirituais. Nós temos que entrar na presença do Senhor, pelo menos uma vez no dia, e buscar essa presença do Senhor, pedindo a Ele os dons espirituais. Ah, mas nós entramos na presença do Senhor e pede para um, pede isso. Mas se prepara espiritualmente, pede a santidade. Começa a se preparar. Entra na presença do Senhor, no Santo dos Santos, e faz uma oração diferente. Começa, fala, Senhor, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Entra fluindo diferente. A sua oração vai ser diferente. Talvez amanhã você vai orar e você vai pedir algo para Deus. Mas experimenta entrar e pedir santidade. Como a aula de hoje é sobre santidade, o princípio da santidade, faça a sua oração sobre santidade. Porque o Senhor vai te dar. Em 1 Tessalonicenses fala, somos instruídos a orar sem cessar. Essa prática contínua nos ajuda a permanecer focados em Deus e nos afastar das distrações e tentações que podem nos afastar da santidade. A oração nos fortalece, nos capacita a viver de acordo com os princípios divinos. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu oro, mais eu fico próxima de Deus. Quanto mais eu oro, mais cheia eu fico. Eu sinto saudade de orar. Eu sinto necessidade de orar. E eu peço ao Senhor que Ele nos incomode a ponto de sentir saudade. Eu quero orar hoje, eu quero orar agora. Está lavando a louça, eu quero orar, estou orando. Eu não posso orar no meu trabalho, eu vou fazer uma oração silenciosa, porque eu estou com saudade de falar com meu Pai. A oração é um dos princípios da santidade. Que em nome de Jesus você possa ter esse desejo de orar sem cessar, para se tornar santo. Amém? O 6º passo para a santidade é o amor. Que lindo, né? É o amor. Em João 4:8 fala assim, ó. Aprendemos que Deus é amor e, portanto, a santidade não pode ser desassociada do amor. Amar a Deus e ao próximo é um mandamento fundamental que reflete a natureza de Deus em nós. Através do amor, somos chamados a servir, perdoar e apoiar uns aos outros, demonstrando a santidade de Deus em nossas ações. O amor é essência da vida cristã e deve ser motivado por trás de todas as nossas atitudes e comportamentos. Quando se fala amor, é amar o que não é amável também. Eu não consigo amar. É exatamente isso que você precisa amar. O amor é um princípio, é uma base, porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele é o amor. A composição dele é amor. Você tem dimensão disso. A composição do Senhor, ele é amor. Vamos para o 7º passo. O 7º passo que nós vamos dar essa noite é a esperança. A esperança na glorificação é um princípio que nos motiva a viver em santidade. A Bíblia nos promete que um dia estaremos plenamente da presença de Deus, livres do pecado e das suas consequências. Essa esperança nos encoraja a perseverar em nossa caminhada de fé, mesmo diante das dificuldades. Em Romanos 8:18, Paulo nos lembra: as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Essa perspectiva nos ajuda a manter o foco na eternidade e a viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia, aleluia. Falar sobre a esperança é falar sobre a vida de Jesus. E a vida de Jesus, ela requer santidade.
ela requer que eu e você esteja nessa postura de santidade. Falar sobre a esperança nos remete à fé, nos remete a ser santo, nos remete a saber que mesmo as aflições dos nossos dias, as aflições do mundo, as aflições daquelas famílias do Rio de Janeiro, nos leva a entender que nós temos que ser santos, porque a Bíblia nos promete que um dia estaremos plenamente na presença de Deus, livre do pecado e das suas consequências. Essa esperança nos encoraja a perseverarmos em nossa caminhada de fé, mesmo diante das dificuldades. Vale a pena ser santo. Nós vamos para o céu, onde vai cessar todo choro, toda tristeza, toda dor. Mas para isso nós temos que ter esperança. É mais um passo da santidade. Ter esperança porque nós seremos santos, em nome de Jesus. Então aqui nós aprendemos os 7 passos, que não são difíceis. Nós aprendemos 7 passos que nós vamos colocar em prática. Nós aprendemos 7 passos que em Deus nós vamos conseguir. E nós vamos ser santos, em nome de Jesus. A santidade é mais do que um objetivo terreno de preparo para viver eternamente com Deus. O apóstolo Paulo apresenta um contraste poderoso entre o passado e o presente do cristão. No passado, estávamos presos ao pecado, escravizados por nossos próprios desejos e condenados à morte eterna. Agora, libertos pelo poder de Cristo, somos conduzidos em santidade, rumo à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Outrora, eu e você estava no pecado, já condenado à morte. Mas Jesus veio e nos redimiu dos pecados. E ele nos dá o comando de sermos santos para alcançar a glória. E nós vamos para a vida eterna, em nome de Jesus. E a conclusão do princípio da santidade. A santidade não é apenas um mandamento divino, mas é a marca distintiva daqueles que foram transformados pela graça de Deus. É um processo que começa com a libertação do pecado. Olha o pecado novamente. Refletindo o propósito eterno de Deus para os seus filhos. Assim como a santidade de Deus é perfeita e separada, ele nos chama a viver de maneira que reflita o seu caráter em todas as áreas das nossas vidas. Amados, veja só. Na conclusão, eu coloquei aqui, a santidade não é apenas um mandamento divino, mas é a marca distintiva daqueles que foram transformados pela graça. Eu não sei se já aconteceu com você, mas alguém já falou para você que você é diferente? Que você tem um brilho diferente? Que você ora diferente? Que você tem um abraço diferente? Que ficou melhor depois que você orou? Tudo isso faz parte da nossa santidade. Tudo isso faz parte do caráter que Deus está moldando em nós. Se ainda não falaram, vão falar, porque hoje você está aprendendo sobre santidade. Porque se você entende que, assim como a santidade de Deus é perfeita e separada, ele nos chama para viver de maneira que reflita o seu caráter em todas as áreas da nossa vida. Então, o caráter do Senhor sendo refletido em nós, onde eu e você estiver, no mercado, no trabalho, na academia, no condomínio, na faculdade, o caráter de Cristo sendo refletido em nós, e eu e você em santidade, nós vamos ser a luz a qual a palavra de Deus fala. Onde nós chegarmos vai resplandecer, porque o caráter de Deus está sobre nós. Nós estamos em santidade, nós somos a luz. Imagine agora um lugar obscuro, todo escuro, e nós chegamos e haja luz. É isso que o Senhor quer de nós. Por isso que ele nos chama tanto para santidade, para que as pessoas vejam em nós o caráter dele, para que as pessoas vejam em nós e falem, ali vai um homem, vai uma mulher de Deus. Ali vai um jovem de Deus, ali vai um adolescente de Deus. Aquela criança ali é de Deus. É isso que o Senhor quer de nós.
A conclusão, o princípio da santidade. A santidade, porém, não é alcançada por mérito humano, mas pela obra de Cristo em nós. É a resposta da gratidão e o dom gratuito da salvação. A salvação foi alcançada na cruz por Jesus, né? Viver em santidade é mais do que evitar o pecado. É buscar intencionalmente refletir a glória de Deus em nosso comportamento, decisões e prioridades. É você falar, Jesus, me faz lembrar todos os dias que eu não devo pecar, que eu não devo cair. Me faz lembrar do sacrifício na cruz todos os dias. Me faz lembrar da minha identidade, de que eu sou. Porque muitas vezes, por pouco, nós estamos esquecendo de quem nós somos. Por muitas vezes, nós estamos crucificando Jesus. Por muitas vezes, nós esquecemos a essência. Por muitas vezes, nós perdemos a santidade. E sabe uma coisa? O nosso adversário, ele sabe como ele consegue acessar para que eu e você venha a pecar. O nosso adversário sabe como roubar de nós esses momentos com Deus. Então, nós vamos precisar fechar portais em nossas vidas, brechas, portas abertas, pecados, para que o caráter de Cristo resplandeça em nós. Então, nós não podemos negociar mais os nossos princípios, a começar do princípio da santidade. Nós temos que tomar essa decisão intencionalmente. Eu não vou mais pecar, eu não vou mais cair, mas, irmã, é impossível. Eu sei, eu estou falando pela fé. Eu estou falando que é impossível aos olhos humanos, mas em Cristo eu vou cair, eu vou orar e falar assim, eu me perdoa, mas nesse pecado eu não quero cair mais, me perdoa, porque a palavra de Deus fala, se seu olho pecado arranca e joga fora. Então o Senhor está nos instruindo a não voltar para o mesmo pecado, a ficar caindo no mesmo pecado, a prática do mesmo pecado. Então nós temos que entender que as decisões e prioridades, nós temos que ter esse comportamento de decidir por não pecar mais e decidir por ser santo. Por que nós pecamos e não decidimos por ser santo? E finalizando, nós entendemos que o mundo de hoje está cada vez mais distante de Deus. A santidade é um testemunho poderoso que aponta para uma vida eterna. Cada ato de santidade, seja no lar, no trabalho, ou na interação diária, comunica ao mundo que pertence ao reino de Deus e que estamos caminhando em direção à eternidade com Ele. Nós só vamos encontrar com o nosso papai, primeiro passo, se você confessar ao Senhor. Talvez você está aqui e você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez a igreja te machucou. Talvez no meio do caminho você se perdeu e o mundo te atraiu. Mas eu quero trazer novidade de vida para você. O Senhor, ele sente falta, ele sente saudade de você. A igreja, ela sente falta. Se você está aqui, você quer se reconciliar com o Senhor, nós temos pessoas aqui do nosso ministério, você pode deixar seu telefone, sinaliza levantando a mãozinha, e nós vamos entrar em contato com você, esse ministério ao qual eu sirvo, e nós vamos entrar em contato com você através do seu telefone. Se você está aqui, você ainda não fez essa oração, confessando ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria de estar fazendo essa oração com você. Gostaria que você também levantasse a sua mão e falasse, irmã, nunca fiz essa oração. Eu quero aceitar o Senhor, quero aceitar a Jesus. E de repente você fala assim, mas aceitar a Jesus, e aí agora como que vai ser? As pessoas falam que aceitar a Jesus, eu tenho que fazer o quê? Amados, todos aqueles que confessaram a Jesus, todos aqueles que crê e ser batizado, será salvo. Então, todos os seus pecados, as práticas dos seus pecados, é o Espírito Santo que incomoda e vai limpando. Então, a igreja não vai colocar uma arma na sua cabeça e falar, a partir de hoje você vai ser santo. Não.
Porque eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, e eu olho para trás, eu falo, meu Deus, olha onde eu estava, onde eu estou. Como o Senhor me mudou. O Senhor não só me mudou, como Ele me moldou. Ele moldou em mim o meu caráter, Ele moldou em mim o meu jeito. Eu achava que no meu jeito o Senhor não ia mexer, mas Ele mexeu. O Senhor, Ele tirou muitas coisas de mim, Ele acrescentou dosagem de amor. Ele colocou no meu coração amor ágape. O Senhor me deu paciência. O Senhor, quando Ele nos chama, quando nós aceitamos a Ele vai nos limpando gradativamente. Então, muitas vezes é pregado aí fora, aceita Jesus, e é uma pressão muito grande sobre as pessoas, e por isso as pessoas têm como impacto quando nós fazemos o apelo, mas vou aceitar Jesus, e aí eles vão começar a ficar falando. Não, que convence é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala para nós nessa noite, venha como estás. Porque o Senhor veio para nós mesmos, para os doentes, os pecadores. O Senhor veio para mim quando eu era pecadora. Quando eu estava falha, suja, o Senhor veio para mim. E quando Ele veio, Ele não me apontou. Ele foi me aprimorando, foi limpando as minhas vestes. Ele me deu vestes novas. E Ele foi me alinhando, sabe, um vaso? Ele me quebrou por inteiro. Começou assim a história com Ele. Ele me quebrou. E ali Ele começou a refazer um vaso. E vai fazendo, refazendo. E é lindo ser moldado pelo Senhor. Então, se você está aqui nessa noite e você deseja aceitar a Jesus, o seu coração tem esse desejo, você quer fazer essa oração, muitas vezes você se preocupa, mas como será, né? Eu tenho alguns vícios. É o Espírito Santo, amados. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a sair dos vícios. Eu também tinha alguns vícios. Irmã, mas eu peco muito. Eu também pecava muito. Se você quiser, você pode sinalizar também para nós, levantando a mãozinha, fazemos a oração. Você pode deixar seu telefone, nós vamos entrar em contato com você. Nós temos no nosso Ministério a Viva, nós temos o Ministério de Acolhimento, você será muito bem acolhido, muito bem-vindo. Nosso ministério tem trabalho para todos. Se você sentir no coração o desejo de se reconciliar com o Senhor, ou você sentir no seu coração o desejo de aceitar ao Senhor, eu faço essa oração com você essa noite. Amém? Não vi se alguém levantou a mão, se alguém quiser deixar o telefone, quiser reconciliar, eu vou orar com vocês para a gente selar o princípio da santidade. Nós vamos chegar a essa santidade a qual nós aprendemos essa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, comece a sondar os corações em nome de Jesus. Paizinho, nesse momento, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de poder aprender junto com meus irmãos e minhas irmãs sobre o princípio da santidade. Muito obrigada, Senhor. Nós aprendemos que é possível, sim, ser santos. E nós temos 7 passos a seguir, Pai. E nós te pedimos, Jesus, misericórdia, te pedimos que nos ajude a seguir esses passos e a ser santos, Pai. Nós queremos que o seu caráter seja moldado em nós. Nós queremos chegar em locais, Pai, e as pessoas nos olhem e vejam o Senhor em nós. Nós queremos ser santos, sim, Pai. Nós queremos ter pureza, Pai. Nós queremos ter pureza, Pai. Nós queremos, Pai, não pecar, Senhor. Nos ensina, Senhor. E se porventura vier a pecar, nós vamos confessar o pecado e nós vamos, Pai, voltar a caminhar contigo. Nós não vamos desistir na caminhada. Nós queremos ter esperança, Senhor. Nós queremos orar sem cessar. Pai, nessa noite, encha o nosso coração de amor, porque nós aprendemos que o amor também é um princípio, Pai, da santidade. Nos transforme, Pai, essa noite. Toca no que precisa ser tocado, molda, Pai, o que precisa ser moldado, limpa o que precisa ser limpo, muda as vestes de quem precisa ser mudado, Pai. Mas nos leve, Senhor Jesus, à estatura de varão perfeito nessa noite.
Nos leva a essa santidade que nós buscamos, Pai. Porque nós queremos alcançar o céu. Nós queremos ir para o céu, Pai. Nós queremos levar nossa família, nossos amigos. Nós queremos levar o máximo de pessoas para o céu, para esse lugar lindo. Mas para isso nós precisamos ser santos, Pai. Nós temos que nos apartar do pecado. Nós temos, Pai, que guardar, Senhor Jesus, o nosso coração. A fonte da vida, Jesus, sobretudo que deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Nos ensina a guardar o nosso coração, que é o princípio, Pai, para que nós não venhamos pecar contra Ti, contra a Tua palavra. Nos leve, Deus, a ter comunhão na igreja que nós servimos. Nos leve, Pai, a ser obedientes. E nos leve, Senhor Jesus, a ter orações sinceras contigo. O Espírito Santo possa falar aos corações. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e eu agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Venha falar aos corações dos presentes, Pai. Que teu Espírito Santo, se eu deixei algo passar, teu Espírito Santo venha trazer aos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. A Angélica levantou a mão. Você quer se reconciliar com o Senhor ou aceitar a Jesus? Angélica é aqui de Campinas, uma bênção de Deus, está indo na minha célula. Você pode abrir o microfone. A Mônica também levantou a mão. Vocês só sinalizam para mim se vocês desejam aceitar Jesus ou se reconciliar com ele. Zana, as duas coisas. Está me ouvindo, Zana? Oi, filha, agora eu estou. Ah, tá. As duas coisas. Você quer se reconciliar Quero aceitar também. e quer aceitar. Amém. Depois eu gostaria que você deixasse seu telefone para o Ministério de Acolhimento entrar em contato com você, tá bom? Tá. E aonde que eu faço isso? Aqui no grupo mesmo? Isso. Você tem aí uma partezinha que você pode deixar o seu telefone. Se você não conseguir, depois eu passo para o pessoal o seu Tá número bom. que eu tenho. Faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Uhum. Eu, Angélica, aceito a Jesus aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. como meu único e suficiente Salvador. Peço perdão Peço perdão de todos os meus pecados. de todos os meus pecados. Não mais vivo eu, Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive em mim. E hoje E hoje eu sou eu sou uma nova criatura. uma nova criatura. Glória a Deus. Seja bem-vinda, que você possa congregar conosco junto à Viva. Você faz parte desse ministério, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estou feliz, muito feliz. O céu está tendo festa agora pela tua vida, filha. Amém. Você tem noção que está tendo uma festa no céu pela tua vida? Glória a Deus. Os anjos estão cantando, o Senhor se alegrando, Deus de pé no trono. A festa no céu quando a alma se rende a Ele. Mas alguém deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar? Eu gostaria de passar a palavra para o nosso diácono Bruno, para que ele finalize com vocês. Agradeço a todos a oportunidade, se possível, conversar rapidinho. Eu só vou passar a palavra para o diácono Bruno e eu chamo você para a gente conversar, tá bom? Só para a gente não sair da programação. Deus abençoe. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco, que Deus possa abençoar vocês. E o material vai ficar disponível e depois nós encaminhamos a vocês, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. Palavra poderosa, né? Palavra abençoada da nossa missionária Ana Andréia. Amém. Vamos entrar no nosso dízimos e ofertas, né? Levar uma palavra para vocês aqui sobre dízimos e ofertas. Está em Lucas 21, no versículo do 1 ao 4, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos
colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar suas pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram os que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém, glória a Deus. Vou dar uma breve explicação aqui. Uma breve explicação. Nesse momento, né, o Senhor Jesus ali, ele estava na porta do templo, né? Ele observava ali as contribuições, né, que as pessoas doavam livremente, né, por livre e espontânea vontade de cada um, e observou ali os ricos, né, que davam grandes quantias, enquanto a viúva apenas duas moedas de cobre. E ele observou algumas contribuições, eram de sobra, mas a viúva deu tudo que ela tinha, né? Eu faço a pergunta para você aqui agora. O que é que nós temos para oferecer ao nosso Senhor? Será que temos apenas duas moedas, como ali a viúva, né? O que significa moeda? Moeda é a nossa fé, a nossa generosidade, o nosso temor, o nosso sacrifício. Ou temos muito, né? E no fim, depois de pagar nossas contas, pagar as nossas dívidas, né, de quitar tudo que nós devemos, pagar nossa conta de água, nossa conta de energia, a gente vamos lá e ofertamos na casa do Senhor essas sobras, né? Eu faço mais uma pergunta para você. Você oferece sacrifício ou sobras? Você oferece sacrifício ou desobediência? Pergunta forte, né? E o Senhor procura, irmãos, corações abertos, né, que se rendam às coisas desse mundo, que não se rendam às coisas desse mundo, né, mas que se dediquem a Ele em todos os momentos da sua vida. E aqui nós não estamos falando, irmãos, de quantia, e sim de um coração fiel, de um coração generoso, que oferece sempre o melhor a Ele, que oferece sempre o melhor ao Pai, né, oferece sempre o melhor à casa do Pai. Né? Às vezes nós estamos ali, irmãos, orando, né, e pedindo para o Senhor que nos dê um emprego melhor, que nos dê uma vida financeira mais estável, aquele carro do ano, né? Mas infelizmente nós não obedecemos princípios, né? Nós não obedecemos princípios. E podemos passar a tela Pix, já para a gente já colocar. Amém? Podemos colocar a tela Pix. Amém. Amém. E vemos aqui, irmãos, que a nossa igreja está em construção, né? A nossa igreja está passando por um momento de construção, né? Um momento que precisa de corações generosos, precisa de corações fiéis, pois estamos em um novo tempo, né? Mesmo assim, mesmo que você seja no pouco, o Senhor vê o seu coração, o Senhor sente a sua essência, e sente o seu exalar, mesmo que seja no pouco que você dê. Entendeu? Que quem dá com alegria a causa do Senhor, o Senhor se alegra com isso. Que em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Assim como a viúva deu de coração as 2 moedas de cobre, dê também com alegria na casa do Pai, mesmo que seja no pouco. A generosidade, irmãos, deve ser com alegria, não por obrigação. E Deus ama quem dá com alegria, né? Deus ama quem semeia na casa dele com alegria. Amém? Está aí agora na tela o nosso Pix. Amém? Amém. Não sejamos como essas pessoas que entram em desobediência. Que nós sejamos pessoas obedientes, que nós sejamos fiéis de corações generosos com o Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês aqui. Você feche seus olhos, você que está contribuindo, você está ofertando na casa do Pai. Você feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradeço por cada vida que está aqui hoje, Pai. Te agradeço por cada ofertante, por cada dizimista, Senhor, da nossa igreja. Pai, que derrame sobre eles agora, Pai, bênçãos sem medidas, Pai. Que os celeiros deles sejam fartos, Pai. Que os celeiros deles sejam cheios, em nome de Jesus.
Nós somos fiéis a Ti, Senhor. Nós somos fiéis a Ti, Pai, e clamamos a Ti, proteção, Pai. Proteja a nossa vida financeira, Senhor. Proteja nossas finanças, Pai. Que nossa oferta, Pai, que o nosso dízimo, Pai, suba como um incenso agradável, suba como um cheiro agradável, Pai, ao Senhor. Que nós estamos dando de coração, Pai, pois nós somos fiéis e generosos a Ti. Em nome de Jesus. Talvez, Pai, nós não tenhamos nada a te oferecer, nada a te ofertar por hoje, Pai, mas nós temos um coração fiel, Pai. Nós temos um coração que ama a Ti, Pai, que tem temor ao Senhor. E nós temos fé, Pai, glorificamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, que o inimigo, Senhor, não consiga tocar, Pai. Não consiga tocar nos seus filhos, Pai. O Teu povo, Pai, pois amamos e glorificamos apenas o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Irmãos, vou deixar um recadinho aqui para vocês aqui, tá? Que nosso próximo domingo nós temos o culto às 18 horas, né? Esperamos vocês lá. Você que é do online, passa no YouTube. Você que é do físico, vá na casa do Senhor, pois Deus tem uma palavra poderosa para você, tá? Nós estamos esperando por vocês. Amém? No domingo às 18 horas, não percam, tá? Tanto no YouTube quanto no físico. Quem vai na igreja lá em São José do Rio Preto. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai, finalizamos, Senhor, esse ensino. Finalizamos, Pai, mais um dia de ensino, mais uma quarta abençoada. Pai, que essa semente lançada, Pai, pela missionária Ana Andréia, que essa semente lançada, Pai, possa frutificar os corações, Pai. No nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse ensino forte, por esse ensino poderoso. Pai, te pedimos proteção, Pai. Pedimos proteção, que os anjos do Senhor estejam acampados no nosso lar agora. Que os anjos do Senhor possam nos sussurrar, Pai, onde nós erramos. E também que possamos, Pai, glorificar o Teu nome sempre, Pai, pois santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, que tenhamos uma noite abençoada. Que sonhos, Pai, que tenhamos sejam sonhos proféticos. Que sejam sonhos, Pai, voltados ao Senhor. E te pedimos proteção, Pai, mais essa noite. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa guiar seus passos. Que tenha uma ótima noite ao lado do nosso Senhor Jesus. E que esse ensino, né, fixe no seu coração e que você possa transmitir esse ensino para as pessoas, possa evangelizar também. Amém? Esse ensino poderoso. Que o Senhor Jesus esteja com vocês, Espírito Santo de Deus, nos acompanhe sempre. Amém.